Amém. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor permaneça sobre as nossas vidas. Amém. Sou o pastor Marcelo, de Primavera do Leste. Já fui pastoreado pelo pastor Davi, pastor Erilda, alguns anos da minha vida, no início da fé. Foi muito bom ser pastoreado. O pastor Davi é um homem de Deus. Hoje ele é um homem manso, mas ele já foi valente e bravo, viu? E uns dias atrás aí. E hoje, depois fui pastoreado pelo bispo Rinaldo, que também é um homem valente. E quando eles começam a amansar, eles passam a gente para frente. Agora esse ano o bispo Rinaldo também transferiu a igreja e o pastor Cleito assumiu lá. Então eu tenho que, parece que, ser pastoreado por gente brava. Quando o povo começa a amansar, Deus passa para outro. E grato a Deus pela vida do pastor Davi, pela vida do bispo Rinaldo, que são meus pastores, que aferiram minha vida, me conduziram de forma que Deus os usou para que eu pudesse servir e temer a Deus. São inspiração, homens que têm temor a Deus. E sou grato pela oportunidade de estar aqui. Quero trazer uma palavra, e uma palavra simples, sempre falo com simplicidade, mas foi algo que Deus ministrou ao nosso coração, que acredito que vai ser útil para que possamos ouvir Deus nessa manhã. Amém? Do jeito que você está, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e mais uma vez falasse com Deus. Peça que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração nessa manhã, que a sua voz e a sua palavra penetre. A palavra de Deus é capaz de mudar a nossa condição, de trazer discernimento para nós, do que é carne, do que é alma, do que é espírito. Ela é pronta, ela é perfeita para fazer esse serviço. Pai, nós se rendemos diante da Tua presença, pedimos que a Tua graça e sabedoria repouse sobre esse lugar, de tal forma que eu possa transmitir a Tua palavra e que também possamos recebê-la, compreender e responder à altura que o Senhor espera de nós. Toca-nos nessa manhã, envolve-nos com Tua presença. Eu oro que, pela Tua graça e o Teu favor, Senhor, as minhas fraquezas ou debilidades não sejam um empecilho para que a Tua voz ecoe aqui e alcance cada vida segundo o Teu propósito. Oro também para que a nossa mente, o nosso entendimento estejam cativos à obediência à Tua palavra. E que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em tocar as nossas vidas e ministrar-nos segundo o Teu propósito, Senhor. Assim nós oramos com gratidão a Ti, Papai, em nome de Jesus. Amém. Vou ler vários textos bíblicos, que eu acredito que a palavra por si só já fala conosco. O primeiro texto está em Mateus capítulo 12, versículo 33. Todos textos bem conhecidos, principalmente porque estamos no meio de pastores. E Mateus 12, 33. Diz assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus está trazendo uma palavra, e a quem ele está se referindo? Esses versículos que nós lemos estão falando sobre as nossas palavras, sobre como nós
falamos, como nós procedemos com a nossa língua. E ele diz, olha, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E ele traz um exemplo para que possamos entender. Ele usa uma árvore, uma planta. Acredito que a maioria dos homens aqui já plantou uma muda de árvore, uma semente, nasceu e pôde comer dos frutos que plantou. Então, para nós, isso é normal, é cotidiano, todos nós conhecemos. E Jesus usou esse exemplo dizendo, olha, uma árvore má, ela produz um mau fruto. Uma árvore boa, ela produz um fruto bom. Não tem como uma árvore boa. Depois Tiago também vai citar isso, usando a espécie de fruto. Ele diz, olha, não tem como uma oliveira produzir uvas. Não tem como uma videira produzir figos. Por quê? Porque não é a espécie. Nós produzimos frutos, Jesus está dizendo, segundo o que nós temos aqui dentro. O que nós somos realmente vai sair pelos nossos lábios. E Jesus ainda usa uma expressão forte, dizendo, olha, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Por quê? Porque nós somos como um baú, aonde vai sendo guardado, depositado coisas boas ou coisas ruins. Infelizmente, nós misturamos e guardamos tudo quanto é coisas boas e coisas ruins. Mas ele disse, o homem mau, ele vai tirar coisas ruins, coisas más de dentro. Então, dos nossos lábios vão sair palavras boas ou ruins, dependendo do que está dentro. As nossas palavras, elas são frutos. Geralmente, quando se fala em frutos, nós já vamos para as nossas atitudes, nosso comportamento. Mas aqui Jesus está dizendo que as nossas palavras são frutos. E se nós pararmos e formos analisar o que nós temos falado. E quando eu falo falado, eu não estou dizendo só nas nossas conversas ou no altar. Eu estou falando como o pastor Davi. O que nós falamos sozinho? Quais são as palavras que saem da nossa boca? Elas são frutos que estão dizendo quem nós somos. E o duro que Jesus disse, olha, um dia nós vamos ter que dar conta de toda palavra frívola que sair da nossa boca. Nós vamos prestar conta, não é só das nossas atitudes. Nós vamos prestar conta das nossas palavras, daquilo que nós temos falado. E Jesus ainda disse mais, e ele diz, vocês serão justificados ou serão condenados pelas palavras. Parece que esse texto não estava na Bíblia. A última vez que eu passei por ele, eu falei, não pode, isso aqui não estava aqui. Eu já li inúmeras vezes. Falei, não estava aqui. Mas ele está dizendo que as nossas palavras são frutos. Não dessa forma como eu estou vendo hoje. As nossas palavras são frutos e nós vamos prestar conta diante de Deus por cada uma delas. Nós vamos ser apresentados diante de Deus e vai ser chamado testemunhas do que nós falamos. Talvez as pedras que estão na parede do seu banheiro vão ser arrancadas e vão testemunhar contra mim ou contra você diante de Deus, dizendo, ele falou isso. E o duro é que as nossas palavras ou vão nos inocentar, nos justificar diante de Deus, ou elas vão nos condenar na presença de Deus. Não são só as nossas atitudes que produzem condenação. Porque assim como a minha ação, a minha reação, o meu comportamento, as minhas obras, elas são frutos. As minhas palavras também são frutos. Porque elas expressam, elas externam quem
nós somos. E eu não estou falando daquilo que nós falamos quando estamos controlando os nossos lábios. Eu estou falando de quando dá uma chacoalhada aqui dentro, quando estamos irados, quando estamos emocionados, quando a nossa padrão normal foi alterado, e então manifesta e nós jogamos para fora quem nós somos e o que está aqui dentro. Você está aqui? Tiago capítulo 3, esse capítulo 3 aqui foi escrito para nós. Se você vê, ele começa falando dos mestres. Por quê? Porque esse capítulo 3, Tiago quis corrigir a liderança que estava sobre a igreja naquele tempo. Ele diz, olha, não seja muito de vós mestres. Por quê? Porque vai ter maior juízo. E aí ele começa a dizer por que terá mais juízo e o que é que ele está falando. E ele começa falando das nossas palavras. Ele diz, olha, o pastor, o líder, o mestre, aquele que ensina na igreja, da sua boca não pode sair bênção e maldição. Enquanto eu estou aqui com o microfone na mão, enquanto eu estou recebendo uma oferta, enquanto eu estou ministrando uma palavra, o que sai? Deus te abençoe. Mas eu saio daqui, eu vou para casa, eu estou em outro lugar, a minha palavra muda a respeito da mesma pessoa que eu acabei de abençoar. Eu começo a murmurar, reclamar e falar mal dela. E Tiago está exortando justamente nós, que somos líderes e que temos uma tarefa de ensinar outras pessoas e estarmos no discipulado. Ele falou, ei, cuidado, porque terá maior juízo e não pode sair bênção e maldição. Porque um vai anular o outro. E ele usa um exemplo para mostrar isso. Ele fala do quê? De uma fonte. Como pode uma fonte jorrar água doce e amarga ou salgada? Se eu for dessa fonte, eu for tomar água, que gosto eu vou sentir? Da doce ou da amarga? O amargor vai contaminar aquilo de bom que tem na fonte. Porque não tem como separar. Ele é um fruto. Um fruto que nós arrancamos de uma árvore, não tem como eu separar se ele está estragado, se ele não presta para comer, se tem veneno, se ele está apodrecido, não tem como eu cortar a parte e dizer essa está boa e essa está ruim. As nossas palavras são um fruto que sai dos nossos lábios. Ou ele é bom, ou ele não é bom. Você pode dizer, não, a maioria do tempo eu falo coisas boas. Se a fonte sair maior quantidade de água doce e menor água salgada, não vai mudar o resultado. Ela vai ser saloba e não vai matar a sede. Você ainda está aqui? Tiago aqui, o versículo 7. Olha o que ele diz. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha que interessante. Tiago está dizendo, olha, o homem é capaz de domar qualquer animal, uma fera, animais da água. Nós vemos aí eles domando e treinando baleias, golfinhos, todo tipo de animal. O homem pega um leão, que é uma fera terrível, e faz ele sentar num banquinho. Ele está dizendo, olha a capacidade do homem. Mas ele falou algo que me deixou pensando por muito tempo. Todas as vezes que eu passava aqui, eu pensava, mas como que o homem não consegue domar a língua? E eu pensando comigo mesmo, quantas vezes eu fui falar alguma coisa e não falei. Falei, ué, a língua está domada. Mas por que ele falou isso? Ele falou isso porque as nossas palavras, elas são frutos de quem nós somos e do que está aqui dentro.
sem uma mudança aqui dentro, sem uma limpeza, sem arrependimento, sem transformação em quem nós somos, não há como mudar o que nós falamos. É por isso que não há como domar, não adianta eu morder a minha língua agora, daqui a pouco eu falarei aquilo que eu controlei agora. Por quê? Porque está dentro e vai sair. Jesus disse lá no texto que nós lemos, a boca fala do que está cheio o coração. Então não é simplesmente colocar um cadeado nos nossos lábios. Nós temos que mudar quem nós somos. Isso se faz através do arrependimento, do reconhecimento, apresentando diante de Deus as nossas debilidades, se humilhando diante do Senhor. E uma das coisas mais difíceis é nós reconhecermos que murmuramos, que reclamamos, que fofocamos, que falamos mal, mas nós somos pastores, então nós podemos falar da congregação toda. Será que é assim? Não. Não é. Então nós não domamos a língua, por quê? Porque só vamos controlar o que nós falamos quando nós mudarmos quem nós somos. Por isso que ela é indomada. Você toma uma fera, mas você não transforma quem ela é. Assim é a nossa língua. Ou nós somos mudados e transformados, ou as palavras que vão sair da nossa boca, elas vão sempre nos contaminar. Como Jesus disse, o que contamina o homem é o que sai da sua boca. Porque de dentro do interior do homem sai os maus desígnios. Adultério, avareza, idolatria, prostituição, e ele cita uma lista imensa. Nosso problema não está lá fora. Nosso problema hoje não é mais o mundo. Nosso problema hoje não é mais o bar. O nosso problema hoje é o nosso interior, que precisa ser limpo, tratado, purificado. 1 Coríntios 10. Olha o que Paulo fala aqui. Meus irmãos, não quero que ignoreis o que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Portanto, está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordiduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Olha o que Paulo está falando. Ele está falando do povo que foi tirado do Egito. Povo de Deus, descendentes de Abraão, foram tirados da escravidão e Deus os conduziu pelo deserto com o propósito de colocar na terra prometida.
E ele começa o texto, o assunto, dizendo, olha, nós não podemos ignorar que esse povo experimentou sinais extraordinários. Nós não podemos ignorar que eles andaram debaixo de uma nuvem que os conduzia pelo deserto. Olha que experiência maravilhosa. Durante o dia, sombra, frescor, aplacava o calor do sol e guardava eles. Durante a noite, acendia a nuvem e aquecia como uma coluna de fogo o povo que estava lá. Por causa da região deserta e a temperatura baixa e elevada, a mudança, Deus os cuidou de tal forma que nem o calor os abrasou e nem o frio os tocou. Milagres, ele diz, olha, eles comeram um manjar espiritual caído do céu. Toda manhã estava lá o alimento para eles se comerem. Levantava da sua tenda, não precisava se preocupar com outra coisa. Primeira coisa que fariam era buscar o almoço, a janta, o café. Estava lá, caía do céu um manjar espiritual. Olha, eles beberam da água, da rocha. E a rocha era Cristo, a rocha os seguia. O que Paulo está dizendo? Olha, quando precisavam de um suprimento de água ou o que fosse, Deus estava com eles produzindo um milagre. Segunda necessidade. Ele está dizendo, olha, não ignorem o quanto Deus fez por esse povo. Deus fez coisas extraordinárias, mas ele diz, mas Deus não se agradou da maioria deles. Olha só. Então, nós não podemos bater no peito e querer dizer que Deus está se agradando de nós pelas coisas que Ele está fazendo em nós e através de nós. Isso está demonstrando a bondade de Deus e não quem nós somos. Você está aqui? Esse povo, Paulo está dizendo, olha, não ignore que eles experimentaram o melhor de Deus mesmo no deserto. Foram milagres, foram coisas extraordinárias. Mas Deus não se agradou deles. E uma das coisas que ele cita é o quê? Por causa das suas palavras. Era um povo que murmurava, reclamava, não controlava os seus lábios, falava o que pensava, o que queria, o que desejava. E Paulo diz, Deus não se agradou do comportamento desse povo. Nós queremos e muitas vezes julgamos se Deus está se agradando de nós ou não quando as coisas vão bem. Olha, tudo está dando certo. Hoje eu orei, Deus fez até um milagre, caiu dinheiro na conta, foi extraordinário. Deus está se agradando de mim. E quando está ruim, que Deus provou e disse, hoje não. Hoje eu vou botar o pé só para ver o tombo. Dizem, agora Deus não está se agradando de nós. Nós temos que tirar os nossos olhos da circunstância, porque não é isso que determina, é o que Paulo está dizendo. Eles viveram o melhor de Deus, coisas que nós não experimentamos e nem vimos, mas Deus não se agradou da maioria deles. Então não é o tempo ou a circunstância que determina se Deus está se agradando de nós. É o nosso relacionamento. E uma das coisas é as nossas palavras. Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor ou exterminador. Deus enviou alguém para destruir o povo por causa das suas próprias palavras. E era um povo que se reunia as promessas, o que Deus falou para ele, muito mais promessas do que nós. Foi uma geração separada para cumprir um propósito. Deus os treinou no Egito com um propósito muito bem definido. Aquele povo deveria atravessar o deserto carregando a riqueza
de Deus e da sua descendência nas costas, chegar na terra prometida, cavar poços e construir casas para assentar o seu povo. Deus chamou, separou e treinou aquela geração no Egito, quando eles estavam prontos, sabiam construir as melhores construções de todo o tempo. Foi aquela geração. Deus fez isso com eles. Um povo forte, pronto para carregar a riqueza de Deus, levar para a terra prometida e estabelecer os seus filhos lá. Esse era o chamado daquela geração. Deus preparou aquela geração para isso. Então era uma geração que havia promessas desde o tempo de Abraão. Abraão viu isso. Mas essa geração, cheia de promessa, sucumbiu por causa das suas palavras. A murmuração não é só uma prática ruim. Não é só uma atitude ruim. A murmuração é um pecado. Se você observar no Novo Testamento, tem inúmeras vezes, eu não vou pegar os textos, dizendo não murmureis. E quase todas as vezes associado à gratidão, dizendo seja grato a Deus, porque essa é a vontade de Deus. E se nós observarmos pelas Escrituras, como Deus puniu, corrigiu quem murmurou. Deus não deixou passar. Miriam, que era irmã de Moisés, se reuniu com Arão na tenda e foram murmurar de Arão. Deus não deixou passar. Aquela geração toda, Deus falou, olha, não vou colocar vocês na terra prometida. E nós vamos ver que as consequências são duríssimas para quem vive num lugar de murmuração. Quando Deus chama Moisés, ele diz, olha, chegou o tempo, vai lá, tira o povo da escravidão e conduz-os para a terra prometida. E um dos questionamentos de Moisés foi, mas Faraó vai dizer, o que eu vou falar para Faraó? E ele diz, olha, fala que você vai conduzir o povo a caminho de 3 dias para me adorar no deserto. Fala que você vai conduzir o povo a caminho de 3 dias para sacrificar no deserto. Fala que você vai conduzir o povo no caminho de 3 dias e celebrar uma festa, oferecer sacrifício, preparar um culto e adorar ao Senhor. E se você observar, tem várias vezes essa citação. Deixa o meu povo ir celebrar uma festa no deserto. Esse foi o convite, esse foi o chamado, esse foi a ordem de Deus, a direção, dizendo, deixa o meu povo andar 3 dias e celebrar uma festa no deserto. Vão adorar ao Senhor. E então Deus faz 10 milagres extraordinários, coloca o Egito numa condição de humilhação e tira o seu povo. E eles caminham 3 dias em direção ao deserto. Quando completam os 3 dias, o mar estava diante deles. Do lado direito, os despenhadeiros dos filisteus. E do outro lado, vinha os egípcios atrás deles. O que eles fizeram? Eles tiraram as cargas dos ombros, levantaram as mãos e fizeram o que Deus mandou. Celebraram um culto ao Senhor. Foi isso? Você viu o culto lá? Não. Deus nos trouxe aqui porque faltou sepulcro no Egito. Deus nos trouxe nesse lugar para nos matar. Se aquele povo tivesse levantado as mãos, uma multidão incontável, e adorado a Deus, o mar havia aberto diante deles, sem a necessidade de Moisés se desgastar e clamar a Deus, dizendo, olha, se o mar não abrir, esse povo vai me matar. Mas não houve adoração, houve murmuração.
o mar se abre. E está muito claro lá, andaram caminho de 3 dias. E o que aconteceu? Águas amargas. Agora o povo celebrou um culto. Agora eles adoraram a Deus, porque Deus os tirou da escravidão e os deu liberdade e um futuro para os seus filhos. Adoraram? Não. Murmuraram mais uma vez. E andaram mais 3 dias. E nada. Andaram mais 3 dias e só murmuração. A ponto que no capítulo 14 de Números, Deus diz, olha, já 10 vezes me desprezaram e murmuraram contra mim. Deus deu 10 oportunidades. Mas aquele povo é duro, né? Agora, quantas oportunidades Deus já nos deu? É fácil nós apontarmos a dureza do povo, mas e a nossa? Quantas situações que Deus só está esperando a nossa gratidão e a nossa adoração para que a história seja mudada. Murmuração revela ingratidão, incredulidade e rebeldia. Toda a ação que o povo murmurou, nós vamos ver esses 3 fatos: ingratidão, incredulidade e rebeldia. Ingratidão, incredulidade e rebeldia. Sempre apresentando a ingratidão. Sempre se rebelando contra o governo de Deus. E sempre dizendo, Deus não vai nos levar para lá. Vamos voltar para o Egito. A nossa murmuração, querendo ou não, ela chega diante de Deus com um cheirinho de ingratidão, incredulidade e rebeldia. E aqui Paulo, no capítulo 10, ele fala que Deus não permitirá tentação que não seja humana. Ele diz, olha, Deus não permitirá que sejais tentados acima da vossa força. Você sabe o que é isso? O que isso significa? Claro que significa muito, mas eu quero só colocar um foco aqui. Ele está dizendo, olha, Deus limita até as tentações que vêm sobre a nossa vida. Então, quando o inimigo se levanta para nos tentar, essa tentação teve que ser aprovada, carimbada, selada pelos céus para que ela chegue na sua vida. E ela tem um limite. Nós somos filhos de Deus e a soberania de Deus e da sua palavra, ela guarda a nossa vida e põe um limite para tudo que vai acontecer sobre nós. Se nós vemos quando Jó passou por tudo que ele passou, começou quando Satanás entrou na presença de Deus e Deus provocou ele dizendo, olha, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, ele se desvia do mal. Satanás já acusou e disse, olha, ele só é quem é por causa da tua bênção, do teu cuidado, de tudo que ele tem. E Deus disse, vai lá e toca tudo que ele tem. Mas colocou um limite, só não toca em Jó. Deus não tenta ninguém, mas Satanás foi lá e tirou tudo. Seus campos, colheita, seus animais, seus filhos, sua casa, não sobrou nada. Nada. Satanás chega de novo diante de Deus e Deus diz, e aí? Mas ele ainda tem saúde. O homem dá tudo pela sua saúde. Vai lá e toca em Jó, então. Ampliou o limite. Só disse uma coisa, não tira sua vida. E Satanás foi e partiu com força sobre ele.
Mas o que eu quero que você entenda é que tem um limite determinado pelo céu a nosso respeito. Sobre as nossas tentações, sobre as lutas que nós passamos, sobre as provas pelas quais nós somos provados, sobre as correções quando nós estamos errados, sobre o corrigir, o disciplinar quando pecamos e quando erramos. Tudo há um limite, e esse limite vem de Deus. Você está aqui? Então tudo que acontece, passou diante de Deus e houve uma aprovação. Seja pelo nosso mau comportamento ou seja pelo nosso bom comportamento. Passou diante de Deus. Então a soberania de Deus guarda e põe limite em tudo que acontece na nossa vida. O que Paulo estava dizendo? Quem está em pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque o limite não era sobre-humano. O limite que Deus determinou das lutas e provações no deserto eram determinados por Deus. Não é o inferno que rege ou determina. Ele só executa quando ele deve tocar em alguém, ferir em alguém. Mas quem põe limite é Deus. Por isso que quando nós murmuramos ou reclamamos, nós estamos ferindo e tocando a Deus. Por isso, quando eu reclamo de qualquer situação, a minha murmuração não é contra o irmão, não é contra o governo, não é contra a mulher que queimou arroz, não é contra uma pessoa. A minha murmuração, ela pode ser direcionada a uma pessoa, mas ela é contra Deus. Números 14, por favor. Versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação, gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos a espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por preso? Não nos seria melhor voltar ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltamos ao Egito. Aqui ele começa dizendo que murmuraram contra Moisés e Arão. O povo se reuniu após os espias terem ido, espiado a terra e voltado, e difamaram a terra, falaram mal da terra que Deus havia prometido. O povo chorou e murmurou contra Moisés e contra Arão. E agora olha o versículo 27, Deus respondendo ao povo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Então, quando nós murmuramos, mesmo que nós citamos um nome, nós não estamos murmurando contra essa pessoa. Quando nós murmuramos desse governo que nós temos sobre nós, quando nós reclamamos e murmuramos, nós estamos murmurando contra Deus. Quando eu reclamo de qualquer situação, ela não é dessa pessoa que eu estou reclamando de Deus. Eles murmuraram se referindo a Moisés e Arão, mas Deus disse: essa má congregação murmura contra mim. Porque é Deus que estabelece os limites. A soberania de Deus. Judas, no versículo 5, ele cita o povo do deserto. E ele diz: olha, o que eu vou falar aqui não é porque vocês não sabem. Vocês sabem, mas eu quero lembrar, trazer à memória que
Deus tirou um povo do Egito, da escravidão, e destruiu posteriormente os que não creram. Nós murmuramos porque não cremos. A murmuração, ela sempre vai expor ingratidão, incredulidade e rebeldia contra Deus. A mesma expressão que Paulo usou, agora Judas vem e fala: houve um destruidor separado para aquele grupo de murmuradores que os destruiu no deserto. E não foi o inimigo que enviou, foi Deus que levantou. A murmuração é um atestado de fracasso da nossa fé. Não tem como alguém andar em fé e murmurar. A murmuração é um resultado aparente, demonstrado da nossa falta de fé. Que nós reprovamos, que nós paramos, que nós desistimos. Deixa eu colocar de forma melhor. A murmuração é um atestado de que nós desistimos de conquistar, de avançar, de prosseguir em obediência e sujeição a Deus. O que é? Quando estamos murmurando, estamos dizendo: olha, eu não quero fazer tudo certinho. Eu quero tentar buscar de outro jeito. A nossa fé falhou. Fracassou. Nós saímos daquele lugar, nós perdemos o coração que nós precisamos ter como cristão, que nos sustenta nesse lugar, aquele mesmo sentimento que houve sobre Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, se esvaziou, se humilhou e obedeceu até a morte. Aquele anseio dizendo: eu vou fazer certo, porque eu quero agradar a Deus. E dessa forma, eu aceito o que Deus está fazendo comigo. Quando eu murmuro, eu saí desse lugar. A minha fé reprovou. E vem agora um espírito de rebeldia, de oposição, que não se sujeita ao projeto de Deus para a minha vida. Nossa murmuração é um atestado de que reprovamos na caminhada de fé. Porque para Deus vale muito mais o processo do que o final. Em 2019 eu escrevi um livro sobre jejum. E lá eu entendi e escrevi sobre o processo, ainda não havia falado sobre essa palavra. Mas nós, quando começamos alguma coisa, nós queremos chegar logo no final, porque é o final que nos agrada. Tudo que começamos, nós queremos o final, porque achamos que o resultado está no final. Mas quando nós começamos alguma coisa, Deus nos acompanha durante o processo, durante a caminhada, porque para Deus vale muito mais o processo do que o final. É como nos comportamos nesse meio. É o que nós aprendemos. É se nós se sujeitamos com o coração dizendo: ei, eu quero viver um lugar de sujeição a Deus. E nós passamos por tantos processos duros, e se não aceitarmos o processo sem murmurar, nós estamos reprovados. A murmuração nos tira do lugar de sujeição e nos coloca num lugar de oposição, de rebeldia. A murmuração nos faz esquecer o que Deus fez no passado e coloca dúvida, incredulidade quanto ao que Deus vai fazer no futuro. Olha esse povo que saiu do Egito. Deus fez 10, que nós chamamos de 10 pragas, mas foram 10 sinais extraordinários no Egito, culminando com a morte de todo primogênito daquele lugar. Ei, terminou o dia que o povo saiu do Egito, a riqueza foi embora com o povo de Deus.
A comida, o mantimento foi embora junto com o povo de Deus. As roupas dos egípcios foi embora com o povo de Deus. Os animais dos egípcios morreram com a praga. A colheita foi consumida. Não sobrou nada. Mas o povo anda 3 dias e chega diante do mar. E já esqueceu o que Deus fez há 3 dias atrás. A murmuração nos faz esquecer as obras de Deus durante a caminhada e põe insegurança quanto ao que vai acontecer amanhã. Por isso que o povo começou a murmurar, logo estava em suas bocas: temos que voltar ao Egito, porque ao menos tinha alho, cebola e pepino. Medo do amanhã. Como é difícil alguém que murmura de uma situação voltar a um posicionamento de fé. Quantas lutas nós passamos, que precisamos ter uma postura, às vezes chorando por dentro, mas aqui nós estamos dizendo: não, vamos vencer. Mas depois que você abre a boca e reclama daquela situação, ei, só mediante um arrependimento tão intenso que se volta para a posição e voltamos a crer. A murmuração destrói uma congregação. A murmuração destrói uma família. Como viver nesse mundo sem crer nas Escrituras e crer que Deus está conosco? Mas quando nós murmuramos e reclamamos, ei, como é difícil voltar e dizer: não, eu creio, Deus vai fazer. Talvez você não passou por essa experiência, mas eu já passei. A murmuração destrói por dentro, nos tornando ingratos, e destrói as coisas por fora. O murmurador, ele não consegue voltar ao lugar e dizer: não, eu creio, Deus vai fazer por mim. A murmuração nos rouba a alegria da provisão de Deus. Como é bom ser suprido. Talvez você não passou nenhuma necessidade e viu alguém bater a palma no seu portão e trazer uma cesta dizendo: olha, Deus falou comigo. Ei, que gozo, que satisfação. Como é bom isso. Nem tanto pelas coisas, só de você ver Deus cuidando de você, de um lugar que você nunca esperava vir. Você fala: é Deus, só Deus para fazer isso. Mas a murmuração nos leva a um lugar que nós não conseguimos celebrar com alegria a bênção que Deus enviou. Aquele povo levantava toda manhã e o pão estava lá fora esperando. Mas sabe o que eles falaram daquele pão? Comida desprezível. Você pode falar que aquele povo era ruim, eu torno a dizer, mas quantas vezes nós pegamos o nosso salário e usamos só um sinônimo diferente? Provisão que Deus mandou, nós tornamos em maldição por causa dos nossos lábios. No capítulo 12 de Números, versículo 9, acredito que todos já conhecem. E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. E a nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Nessa ocasião, Miriam e Arão se reuniram na sua tenda e murmuraram contra Moisés.
se tornaram juízes de algo que não lhes dizia respeito. O pastor é perito nesse assunto. Acontece alguma coisa lá na Inglaterra, não tem nada a ver, não conhece, não tem um fato que ele sabe se é verdade. Mas ele é juiz. Ele está condenando um e absolvendo o outro. Ou não? Aqui em Cuiabá é diferente? Sim, não? Não. Miriam e Arão se colocaram de juízes de uma situação que não lhes dizia respeito. A Bíblia diz: e Deus se irou e se retirou de sobre eles. O Senhor estava com eles o tempo todo, mas nesse momento, por causa da murmuração daqueles líderes, a Bíblia diz: Deus se irou e se retirou. E mais, a nuvem que estava ali, se afastou. A murmuração dos nossos lábios produz ira em Deus. E ele se afasta. O maior castigo desse povo que nós estamos falando, que saiu do Egito com destino à terra prometida, não foi morrer no deserto. Morrer, todo mundo morre. O problema, o maior castigo foi que Deus disse: eles vão conhecer o meu afastamento. 14:34. Diz assim, de Números: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos terei experiência do meu afastamento. A punição não foi morrer no deserto. A punição foi estar no deserto sem ter a presença de Deus. Você ir num culto, você ir para a presença de Deus e não senti-la. Você dobrar os teus joelhos para ter um tempo com o Senhor e parece que a tua oração não consegue furar o teto. Ele diz: vão sentir o meu afastamento. A murmuração faz com que Deus se distancie, com que Deus se afasta. Quando nós o buscamos, ele se aproxima de nós. Mas quando murmuramos, ele se distancia de nós. Por isso que vamos nos tornando cada vez mais frios. Romanos 4:18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E, sem se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já de 100 anos, e a idade de Sara avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Ele diz que Abraão tinha esperança contra a esperança. Por quê? Porque se olhar seu corpo natural, físico, não havia mais esperança. Porque como homem, marido, ele estava amortecido e envelhecendo cada vez mais. Ele olhava para si e naturalmente dizia: olha, agora acabou a esperança. Mas a Bíblia diz que ele se fortalecia na fé, que ele produzia esperança, que ele não enfraqueceu na fé. Fazendo o quê? O que ele fez para permanecer nesse lugar de crer contra a esperança? Ele dava glória a Deus. Abraão glorificava a Deus pelo que Deus ia, ou por aquilo que Deus havia prometido que faria dele uma grande nação. Olha a diferença.
quando nós adoramos, quando nós rendemos gratidão, quando nós expressamos louvor a Deus, isso fortalece a nossa fé e nos leva a um lugar onde nós cremos que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Isso é adoração, é proclamar. Então, quando eu adoro, eu estou proclamando no reino de Deus, dizendo: Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Mas quando eu murmuro, eu estou dizendo: eu não acredito que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Então, todas as vezes que nós falamos, murmuramos diante de Deus, nós estamos dizendo: ei, tu é injusto, tu não é capaz de cumprir o que prometeu. Mesmo que não pareça ter essa expressão ou esse desejo dentro de nós, as nossas palavras apontam para Deus, porque toda murmuração é contra Ele. E nós estamos dizendo: Deus não é capaz de cumprir o que prometeu na minha vida. Olha que ofensa. O pastor Davi conhece de um homem que dizia: olha, se eu fosse Deus, o diabo ruim que eu ia ser. É mais ou menos isso. Se eu fosse Deus, eu acho que eu não suportava isso. Nós não temos paciência, mas Deus suporta tantas coisas porque Ele é misericordioso. Então as nossas murmurações expressam que Deus está sendo injusto para conosco, que Deus é infiel, que Deus não vai cumprir o que Ele prometeu. Números 14, 28. Vamos voltar lá para Números. Olha o que Deus diz aqui. Dize-lhes, falou para Moisés: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Tem várias traduções. Uma diz: eu vivo, tão certo como eu vivo, por minha vida. Deus está expressando um peso, uma entonação maior aqui. Ele está dizendo: olha, por minha vida, eu vou cumprir a murmuração desse povo. A King James atualizada, ela já traz: eu juro pelo meu nome que eu vou cumprir as murmurações que esse povo tem falado aos meus ouvidos. Hebreus capítulo 4. Temos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, estamos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras tivessem concluídas desde a fundação do mundo. Olha aqui, o escritor de Hebreus está fazendo menção do texto que eu acabei de ler, dizendo: Deus, na sua ira, jurou, dizendo: o murmurador não vai entrar no meu descanso. Você está aqui? O povo murmurou tanto que Deus disse: olha, chega, eu mirei, eu já dei 10 chances para esse povo me adorar e eles não me adoram. Só murmuram e me desprezam. Agora eles vão ficar aqui e cada dia que eles ficaram na terra espiando, eles vão ficar 1 ano no deserto e vão morrer todos aqui. E eu juro por mim mesmo que eu vou cumprir todas as murmurações que eles fizeram contra mim. Todas as vezes, o que eles falavam? Deus nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto. Deus falou: eu vou cumprir. Eu juro que eu vou cumprir também as vossas murmurações.
vocês vão morrer no deserto. Tem um juramento, e Paulo escreveu aqui, quando ele falou sobre murmuração, disse: não está escrito para aquele povo lá, está escrito para nós. Como advertência. Porque há um destruidor sendo liberado para o murmurador. E aquilo que nós murmuramos, Deus vai fazer cumprir na nossa vida. Então, quando eu pego o meu salário e digo isso aqui é uma miséria, não dá para nada, Deus falou: ei, eu tenho um juramento de cumprir a murmuração desse povo. O salário não vai dar para nada. E assim nós vamos encaminhando tudo para um funil de destruição. Olhamos para o nosso casamento e dizemos: um dia eu separo. Um dia eu vou trair essa mulher ou eu vou trair esse homem. Ei, Deus vai cumprir a nossa murmuração. É que nós não estamos vendo, porque a maioria das nossas murmurações, nós estamos apontando um dedo. Nós estamos murmurando do pastor, nós estamos murmurando do irmão, nós estamos murmurando do culto, nós estamos murmurando dos outros. Mas sabe o que vai acontecer? É como um espelho. Vai bater lá e Deus vai cumprir na boca de quem falou. Você ainda está aqui? No livro de Gênesis, capítulo 22, Deus faz um juramento. Deus chama Abraão dizendo: Abraão, me dá o teu único filho. Abraão caminha 3 dias. Pense a dor sentimental aqui dentro. Era o filho que ele amava. Ele já tinha mandado para longe de si por ordem do Senhor. E ele vai, e quando chega no pé do monte, os seus servos, ele fala para os seus servos: olha, fiquem aqui, porque eu e o menino vamos subir, adorar o Senhor, e nós vamos voltar. Por quê? Porque Abraão subiu com uma intenção no coração: eu vou sacrificar o meu filho em adoração ao Senhor. Ele não deu aquela oferta por pesar. Ele deu seu filho como adoração ao Senhor. E quando nós adoramos, nós estamos dizendo o quê? Deus é poderoso para fazer o que Ele prometeu. Abraão tinha tanta convicção, se encheu de tanta fé, que ele ia subir o monte, sacrificar o seu filho, cortar, derramar o sangue do próprio filho, ia queimá-lo no altar, e as cinzas teriam que devolver aquele homem. Essa era a convicção. Por quê? Porque há uma diferença. Quem glorifica a Deus dentro da situação, Deus age e cumpre o que Ele falou. Mas quem está aqui e murmura, Deus também cumpre. Tem 2 juramentos. Um está debaixo de um lugar de adoração, de gratidão ao Senhor, que é cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas tem um juramento também, dizendo: aquele que murmurar, eu vou cumprir as suas murmurações. E já vem o escritor de Hebreus e diz: olha, o murmurador, Deus jurou, ele não entra no descanso. Ele não acessa a promessa. Deus não jurou que ia atender as tuas orações. Mas Ele disse: tudo que pedir no meu nome, segundo a vontade do meu Pai, Ele vai conceder. Mas Tiago também disse: não recebemos porque pedimos mal. Agora a tua murmuração, Ele jurou, dizendo: eu vou atender. Ele disse: o murmurador não vai alcançar a promessa. O murmurador não vai entrar num lugar de descanso. Para o murmurador tem uma vida de tormento e ser consumido pelo deserto.
debaixo do distanciamento do Senhor. Deus não deixa passar as nossas murmurações. No início da minha fé eu tive uma visão, que eu estava no fundo de um lote, onde havia um muro assim e o outro assim. E como esse aquário aqui da bateria, havia um barraco, lona e palhas de coqueiro. Na frente tinha um tanquezinho firmado em umas madeiras, e caía água, não tinha encanamento e tinha aquela lama. E umas lonas penduradas do outro lado. E havia uma mulher que reclamava e murmurava, e reclamava daquela água, reclamava daquele barraco, reclamava de tudo. E o interessante é que ela entrou pelo barraco, e eu fui junto com ela. E no fundo do barraco, um barraquinho bem pequenininho mesmo, havia uma porta no muro. E ela abriu aquela porta e entrou. E quando ela passou para o outro lado da porta, ela entrou numa mansão, uma casa gigante, a coisa mais linda. Suas vestes foram mudadas, mas uma coisa não mudou. Ela continuou a murmurar e reclamar daquela mansão. Aquele dia eu entendi que nós não murmuramos porque a situação está ruim, porque as circunstâncias não são boas. Nós murmuramos porque a maldade, ingratidão e incredulidade aqui dentro. O murmurador nunca vai se contentar, porque depois que passou 3 dias, ele já esqueceu do que fez, do que Deus fez. Nós temos que mudar quem nós somos aqui dentro. Nós precisamos arrancar a incredulidade, a ingratidão, a nossa rebeldia aqui de dentro, para que as nossas palavras possam ser mudadas, antes que Deus consuma o que nós estamos fazendo. Porque se nós dependemos das nossas palavras e nós olharmos para a nossa vida hoje, nós estamos muito melhor do que nós merecemos. Porque Deus prometeu que Ele vai cumprir as nossas murmurações. Para onde nós estamos conduzindo a nossa família, os nossos filhos, com nossas palavras. O que as nossas palavras, que tipo de igreja as nossas palavras estão produzindo? Que tipo de discípulos as nossas palavras estão produzindo? Falamos mal do povo que estamos discipulando e cuidando. E depois queremos que eles tragam retorno. Deus falou, eu vou cumprir a vossa murmuração. Falamos mal do nosso salário. Falamos mal da própria esposa, dos filhos, do marido. Deus vai cumprir o que Ele falou. Interessante que eles apontaram dizendo, Deus nos trouxe aqui para matar a nós, nossas mulheres e os nossos filhos. Deus falou, peraí, vocês vão morrer aqui, mas os vossos filhos que vocês apontaram o dedo, eles vão ocupar o vosso lugar dentro da promessa que eu fiz a Abraão. Se eu aponto o dedo para o outro, Deus vai tirar a minha promessa e eu vou vê-lo recebendo aquilo que Deus me prometeu. A murmuração é uma sepultura de todos os sonhos que Deus já nos deu. Deus vai cumprir o que nós estamos falando. Eu vou mais um pouquinho. Eu ia encerrar, mas eu quero ir para Tiago. Capítulo 3, versículo 6. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e inflama o curso da natureza, como também é posta em chamas pelo inferno. Ele fala muito sobre a língua, mas essa frase, um tempo atrás, saltou aos meus olhos, quando eu tive uma visão a respeito de uma pessoa que eu estava intercedendo.
E eu estava orando por essa pessoa que estava numa condição que carecia de intercessão. E eu vi o pai desta pessoa falando com aquele moço, que era um homem. Mas naquela ocasião ele era uma criança. E da boca daquele pai saía um chicote com raízes. E batia no corpo físico. E mudava a aparência do corpo aonde ele pegava. E Deus me falou, até a forma física dessa pessoa foi transformada pela palavra do Pai. Pelas maldições e palavras que o Pai proferiu. E aí eu entendi essa frase. Ele diz que as nossas palavras, a nossa língua, muda o curso natural dos acontecimentos. O que é isso? Vamos citar um exemplo. Talvez você tenha 100 anos para viver nessa terra. As tuas palavras podem mudar o curso natural e você viver 70. As nossas palavras mudam o curso natural dos acontecimentos. Jesus falou sobre isso. Lucas, se eu não me engano, 17. Ele fala com os seus discípulos dizem, olha, aumenta-nos a fé. Nos ajuda nessa situação. E ele falou, olha, se tiverdes fé como um grão de mostardas, vocês dirão a essa amoreira, arranca-te, desarraiga-te da terra e transplanta-te para o mar. Sabe do que ele estava falando? Mudar a natureza. Alguém viu um pé de amora plantado no meio do mar? Mas foi o que Jesus falou. Se nós tivermos fé e falarmos, nós vamos mudar até o curso natural dos acontecimentos. Mandar uma árvore sair, desarraigar, soltar as suas raízes da terra e se plantar no mar e produzir frutos lá. Mudar a natureza. As nossas palavras têm a capacidade de mudar o curso do andamento das coisas. E nós, em vez de tomarmos essas palavras de fé e alinharmos a nossa vida, nós murmuramos da situação que coloca Deus em xeque e Ele tem que cumprir o que Ele prometeu, que é realizar a murmuração dos nossos lábios. Outra ocasião, Jesus estava voltando com seus discípulos que havia passado um dia anterior, amaldiçoou uma figueira e quando eles voltaram, se espantaram. Uau, secou. Desde as raízes, secou de baixo para cima. Até as folhas. E Jesus falou novamente, se tiver fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui e vai para o mar. Jesus estava falando de um caminho de aplanar, mudar a natureza, um caminho acidentado, se tornar plano, para que você possa passar. Através do quê? Através do que você fala. Abraão mudou a sua natureza física através do que ele falava. Um homem amortecido pelo envelhecimento natural, a ponto que não tinha mais condições de um relacionamento sexual. Mas ele mudou o andamento natural, mudou o curso natural dos acontecimentos, adorando a Deus pelo que Deus ia fazer na sua vida. Ezequiel entrou num vale de ossos e Deus lhe faz uma pergunta, esses ossos podem voltar à vida? Ezequiel olhou, eu acho que a resposta dele seria de jeito nenhum, mas ele disse, Deus, tu sabe. E houve uma palavra, Ezequiel fala a esse vale de ossos secos, que voltem os tendões, os nervos, a carne, a pele e o espírito de vida entre neles. O que é? Liberar uma palavra e o curso natural que agora era apodrecer, voltaria e eles teriam vida novamente. As nossas palavras, elas podem mudar a circunstância. Mas desde que haja mudança aqui.
Mas eu acho um texto de Salmo 50, para nós encerrar. Versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreça a disciplina e rejeita as minhas palavras? Olha o que ele está falando aqui. O povo se habituou a pecar e pegava um cordeiro, um animal, e levava lá no templo, jogava na mão do sacerdote e dizia: ó, prepara aí e oferece como oferta porque eu pequei. Já estavam fazendo, ó, sem intenção alguma. E aí Deus diz: olha, por acaso eu como carne de boi? Se eu quisesse comer alguma coisa, eu não pegaria do campo. São todos meus, eu conheço um a um dos animais do campo. Como eu carne? Ei, ele diz: paga os teus votos, clama a mim, volta para mim, e eu vou te responder. Mas ele diz algo: e você, ímpio? Você acha que você ficar recitando a minha palavra vai mudar sua condição? Você ficar repetindo os meus preceitos, eu vou cair na sua? Não. Então eu não estou falando de você ficar repetindo alguma coisa, ou tendo um pensamento positivo, ou dizendo coisas boas e vão acontecer. Não. Quem tem o poder de mudar o destino e o futuro somos nós como cristãos, porque somos filhos de Deus. E se estamos em obediência à palavra, nós temos autoridade para mudar o que vai acontecer. É por isso que em Números 22, nós vamos ver um rei chamado Balaque, desesperado, porque ele olhou e viu o povo de Deus invadindo a terra prometida e ele não tinha poder suficiente para enfrentá-los. Sabe o que ele fez? Foi pagar um profeta que servia a Deus. Por quê? Porque a sua palavra não tinha efeito contra aquele povo, mas a palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, muda o destino, muda a história, transforma a situação. Ele foi lá e disse: olha, eu te dou muita riqueza se você amaldiçoar um povo. Aquele homem disse: olha, foi falar com Deus. Deus disse: não vai não. Ele estava tão desesperado que ele foi e disse: olha, eu encho a tua casa de tesouro se você amaldiçoar esse povo. Por quê? Porque a palavra do ímpio não tem efeito na sua vida. Nem se ele usar a Bíblia. Foi Deus que disse: ei, o que tem você, ímpio, de estar repetindo aí todo dia os meus versículos, a minha palavra, ela não tem efeito em você. Agora nós servimos a Deus, nós somos revestidos de autoridade, nós temos o céu em nosso favor, e quando nós profetizamos e liberamos uma palavra, a história é mudada, o caminho é aplanado, onde a vida passa a ter, onde a morte passa a ter vida. Mas quando nós murmuramos, Deus diz: eu tenho que cumprir isso na vossa vida. E eu gostaria de convidar você para nós falarmos com Deus sobre as nossas palavras. Jó é um exemplo extraordinário. Jó, como nós já citamos aqui, perdeu os filhos, perdeu, a casa caiu, os servos morreram, os animais foram roubados, o campo foi levado, não sobrou nada, a não ser um caquinho de telha para ele coçar. Mas a sua reação foi extraordinária. Ele rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, jogou terra para cima, se prostrou e adorou a Deus. Então não é a circunstância que nos leva a murmurar, é quem nós somos.
E eu acredito que nós precisamos de transformação. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos de limpeza. Para que os nossos lábios também sejam limpos. Não adianta cortar a língua se o coração estiver sujo. Então eu gostaria que você apresentasse a sua vida diante de Deus. Sinta liberdade, eu não vou chamar você para vir para frente. Não, eu queria que você sentisse livre, mas que você falasse com Deus. É você e Deus agora. Estou sentindo que tem graça nesse lugar. Que tem favor de Deus nesse lugar. Deus não quer cumprir as nossas murmurações. Ele quer ver o seu povo voltar atrás para que Ele possa nos levar ao lugar do descanso, a um lugar de promessa. Para que Ele possa abençoar nossa casa, nossa família e o que nós temos. Pai, toca-nos nessa manhã, Senhor. Nós nos rendemos em arrependimento diante da Tua presença. Deus, ser compassivo para conosco. Nossas palavras têm destruído o Teu projeto para nós e para as pessoas que estão perto. Deus, nós somos ingratos, incrédulos, rebeldes, que murmuram de tudo que está diante de nós. Senhor, passa o Teu sangue sobre a nossa vida nesta manhã. Lava-nos completamente, tira a impureza do nosso coração que está transbordando e saindo pelos nossos lábios. Como Isaías clamou e o Senhor o visitou com graça e perdão. Toca as nossas vidas hoje, Senhor. Toca os nossos lábios. Mas não só os nossos lábios, toca o nosso interior e arranca a impureza que deixamos entrar. Os nossos frutos, Senhor, estão estragados. As nossas palavras estão destruindo as obras das nossas mãos. Estamos ferindo a nossa família. Estamos ferindo a nossa congregação e obrigando a cumprir murmurações. Aplaca a Tua ira, Senhor, e passa o Teu sangue sobre nós. Não queremos conhecer o Teu afastamento. O deserto não é o problema, Senhor. O problema é o Teu distanciamento. Toca-nos com Teu sangue. Lava-nos nessa manhã. Arranca a impureza de dentro de nós. Temos vergonha de nossas palavras, Senhor. Perdoa as nossas murmurações. Aplaca-nos a Tua ira, olhando através do sangue de Jesus. Toca-nos nessa manhã. Lava os nossos lábios da impureza. Toca o nosso coração. Tira a impureza. Lava-nos, Senhor. Pai, Tiago disse que nós teremos maior juízo, porque nós ensinamos. Da nossa boca sai bênção, mas também sai maldição. Da nossa boca sai água doce, mas sai amarga. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos com Teu sangue. Apaga essas palavras malditas, mal faladas, mal colocadas. Dá-nos um coração grato, disposto a servir, Senhor. Não retires de nós o Teu Santo Espírito. Toca-nos nessa manhã, Senhor.
Toca-nos nessa manhã com teu sangue. Meu Deus, estamos produzindo frutos sujos e impuros. E ainda reclamamos porque não querem nos ouvir. Nossos frutos são impuros. Perdoa, Senhor, porque contaminamos o teu altar, contaminamos os frutos dos nossos lábios com palavras impuras, sujas, com murmuração, com fofoca, com ingratidão, com rebeldia. Perdoa-nos, Pai. Lava-nos com teu sangue. Nós carecemos de misericórdia, da tua graça e do teu favor, Senhor. Toca-nos nessa manhã, papai. Toca-nos nessa manhã, Senhor. Toca-nos nessa manhã. Nós queremos voltar a um lugar, Senhor, de sujeição e obediência. Um lugar de fé, de postura. Nós queremos voltar a um lugar onde é prazeroso, Senhor, o processo do Senhor, mesmo que doa. Mas sabemos que é o Senhor que está no controle. Perdoa o nosso pecado e nos leva de volta a esse lugar, Senhor, de satisfação na tua presença, de gratidão por poder estar com o Senhor em qualquer situação. Toca-nos nessa manhã, Pai. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, com gratidão a Ti, Senhor. Com gratidão a Ti, Senhor.